O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E quem vai comentar mais sobre esse assunto é o Igor Damasceno, que já está aqui comigo, ao vivo, direto de Brasília. Igor, me explica uma coisa. O STF derrubou o marco temporal, o Congresso aprova o marco temporal? Que conflito é esse? Uma coisa contraria a outra, né? Bom dia para você. Duas decisões totalmente contraditórias, mas acredite se quiser, o procedimento é legal, viu, Adriane? Bom dia para você, também para todos que nos acompanham. O STF decidiu na semana passada, por maioria de votos, 9-2, que a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. Só que ontem, por 43 votos a 21, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que trata do mesmo tema. Como que isso é possível? Um poder não pode atravessar o outro, um poder não pode interferir nas decisões do outro. Então, por mais que o Poder Judiciário tenha decidido que é inconstitucional, a tramitação ocorre normalmente no Poder Legislativo, porque a Constituição Federal diz que os poderes são independentes. Então, por esse motivo, mesmo com a inconstitucionalidade do tema, o Poder Legislativo votou e aprovou o marco temporal. O projeto de lei que já estava aprovado na Câmara foi aprovado ontem no Senado e agora segue para sanção presidencial. O texto desse PL determina que só são consideradas terras indígenas aqueles territórios que eram ocupados pelos povos originários até a promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Os ruralistas é quem defendem e pressionavam os parlamentares para aprovarem esse projeto, porque eles alegam que os indígenas ocupam apenas 0,2% da população brasileira e já teriam territórios suficientes. Os indígenas dizem que isso abre espaço para crimes ambientais e que muitos deles ocuparam terras depois da promulgação da Constituição, ou seja, teriam que abandonar essas terras. Ontem, após a aprovação, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que a decisão da Casa não era para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, mas que, por se tratar de um projeto de lei, por se tratar de legislação, cabe ao Poder Legislativo decidir, e não o Poder Judiciário. Esse tema foi aprovado ontem à noite no plenário e à tarde foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Marcos Rogério, se preocupou em não mexer no texto aprovado na Câmara para dar mais celeridade na aprovação, e ele conseguiu. Vamos ouvir o que disse o senador. Esse tema do marco temporal não é um tema do governo ou da oposição. É um tema de interesse nacional, é um tema do Brasil. E, portanto, nós temos posições que podem até divergir, mas há uma compreensão de que esse é um tema do Brasil. Bom, claro que a base aliada ao governo federal criticou bastante essa decisão do Senado. A senadora Elisiane Gama disse que crimes ambientais, crimes contra indígenas vão acontecer por causa desse projeto de lei. Vamos ouvir a senadora. Claramente um retrocesso na política de proteção dos nossos povos indígenas no Brasil. Esse projeto afronta uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal que considera inconstitucional essa iniciativa. Um projeto também que fere de forma muito grave os nossos povos do ponto de vista da sua saúde, porque garante acesso aí aos povos isolados. Um outro grave problema, aumenta a violência em relação ao campo e em relação aos povos indígenas. Bom, e como votou a bancada do Amazonas lá no Senado Federal? Foram 2 votos contra a demarcação e 1 voto a favor. Eduardo Braga e Omar Aziz se opuseram a esse projeto de lei. O senador Plínio Valério votou favoravelmente. Ele falou sobre esse assunto, se explicando e justificando o voto dele. Vamos ouvir. Restabelecemos o marco temporal, proporcionando assim uma segurança jurídica para o Brasil inteiro.
Só quem defende a forma do índio viver é quem não conhece como o índio está vivendo hoje em dia. O índio diz para todos nós, isso é claro, que o problema deles não é falta de terra, é excesso de descaso, é falta de dignidade. Portanto, ao restabelecer o marco temporal, nós estamos, assim, levando segurança. O pequeno agricultor, aquele que estava ameaçado de ser expulso, aquele que foi expulso, vamos revisar tudo isso. Eu estou feliz por participar desse momento histórico. Claro que o meu voto foi sim pela manutenção do marco temporal, porque eu tenho compromisso com a história, eu tenho compromisso com aqueles que precisam da nossa atenção e da nossa ajuda. Votei sim e votaria sim 1000 vezes. Bom, e agora, quais são os caminhos? Qual é o futuro desse projeto de lei, já que o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovaram o texto? Agora, há dois caminhos. Algum parlamentar que não concorda com o projeto pode ir lá no Supremo Tribunal Federal, protocolar uma ação direta de inconstitucionalidade e pedir a derrubada desse projeto de lei. Porque foi provocado, foi acionado, aí sim a Suprema Corte pode derrubar, pode interferir. Ela não pode agir sem ser provocada. Então, se alguém acionar, se alguém protocolar uma ADI lá na Suprema Corte, aí os ministros vão falar: nós já resolvemos esse assunto e já julgamos como inconstitucional. Derruba o projeto. Só que eu acredito que não vai ser necessária toda essa manobra, porque o texto agora segue para a sanção presidencial. E há uma consonância do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Os dois se opõem à demarcação de terras indígenas, ao marco temporal. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é que o presidente Lula vai vetar integralmente esse projeto de lei. Viu, Adriane? Provável que isso aconteça, né? Agora veja só, né, como essa dissonância das atividades, ainda que haja independência, é um assunto em que acaba o judiciário tomando a frente e fazendo papel de legislativo em mais uma situação. Por quê? Por que chegou no STF? Porque o legislativo não foi eficiente, a ponto de já ter votado. Porque aí o que aconteceria? Se o legislativo tivesse aprovado como aprovou, aí o STF poderia analisar essa questão. Como veio depois, né? Aí são duas coisas completamente diferentes na mesma semana. De um lado, os indígenas comemorando o marco temporal derrubado e depois, na mesma semana, chegando para o fim, a gente já noticia, não, ele foi aprovado no parlamento. E é muito provável que haja isso que você falou, né? Esse veto presidencial. E o parlamento tem o poder de derrubar o veto. O mesmo parlamento que aprovou pode vetar. Né, pode derrubar o veto, né, se o presidente vetar. E aí sim teria que haver um adicionamento, mais uma vez, judicial, de uma discussão que já está feita, então deve ser mais rápido do que foi até aqui. A gente vai seguir acompanhando, uma hora comemora, outra hora fica triste. Comemora, fica triste. É a vida do brasileiro. Igor, daqui a pouquinho... O placar agora está 1-1 para ruralistas e indígenas. Semana passada, o primeiro gol foi dos indígenas e agora empataram. Mas o jogo não terminou, vai para os acréscimos. E aí a gente vai ver o resultado em breve. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, com outras notícias direto de Brasília. Agora a gente vai falar sobre o governo federal que lançou ontem a primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mais de 65 bilhões de reais foram anunciados para prefeitos e governadores. O novo Programa de Aceleração do Crescimento vai destinar mais de 65 bilhões de reais para 27 ações consideradas prioritárias. O montante será dividido entre 6 ministérios. A maior parte da verba vai para o Ministério das Cidades. Cerca de 44 bilhões de reais vão financiar obras de mobilidade urbana, de urbanização de favelas, prevenção a desastres naturais e outras obras de saneamento básico. O Ministério da Saúde vai herdar quase 10 bilhões de reais. Unidades básicas de saúde e maternidades vão ganhar mais investimentos da pasta. O Ministério da Educação vai receber pouco mais de 9 bilhões. A pasta vai investir em 3 ações: escolas em tempo integral, creches e transporte escolar. Outros 3 ministérios vão receber verbas de mais de 1 bilhão de reais ao todo. O anúncio foi feito em evento no Palácio do Planalto. O presidente Lula disse que os investimentos vão gerar empregos formais em todo o país. O mundo do trabalho está ficando precarizado. Mesmo a gente discutindo muita inovação, mesmo essa revolução digital,
o que a gente percebe é que tem muita gente trabalhando em condições quase que subhumanas. E o que nós queremos é tentar criar condições para que o trabalho dessas pessoas, inclusive os que trabalham em plataforma, seja dignificado. Essa é a primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC vai contar ao todo com 1 trilhão e 700 bilhões de reais que serão utilizados para o financiamento de obras. A liberação dos recursos não será automática. Vai depender da necessidade de cada cidade ou estado. O governo federal já vai abrir as inscrições para que prefeitos e governadores protocolem projetos de obras, explicando as necessidades e o investimento que precisam. Os gestores vão ter de 9 de outubro a 10 de novembro para enviarem as propostas. Nenhum valor será executado esse ano, já que o final do prazo para inscrição é 10 de novembro. Passado o final da inscrição, nós vamos abrir os critérios e detalhar a seleção dos projetos e depois o anúncio dos projetos selecionados e, a partir daí, assinar contratos, convênios e licitar as obras. O deputado capitão Alberto Neto reclamou que um trecho da BR-319 tenha ficado de fora dos planos do governo. Segundo ele, a manutenção da rodovia é fundamental, principalmente agora no período de estiagem e seca dos rios. Tem a questão agora da estiagem, que talvez é a maior seca da história, então nós estamos com um problema de logística para escoar os produtos da Zona Franca de Manaus. Na verdade, nós estamos com um problema de alimentar e levar água potável para o nosso povo. É um absurdo e fica muito claro da necessidade da revitalização da BR-319. E o que mais foi falado é a necessidade de colocar, e eu já fiz esse pedido ao ministro da Casa Civil, colocar a BR-319 no PAC. É a única esperança do povo do Amazonas em se integrar realmente ao Brasil. O PAC já havia sido aprovado e agora lançado oficialmente com a possibilidade das prefeituras se cadastrarem para receber o benefício, para receber recursos do governo federal. E esse lançamento ele vem no momento em que algumas cidades, milhares de cidades, na verdade, do país entram em greve, É uma greve mais simbólica do que prática, mas prefeitos de milhares de cidades de Tocantins, do Pará, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de 9 estados do Nordeste estão em greve. E essa greve, que começou desde o dia 30 de agosto, ela é uma greve para questionar e protestar os repasses destinados pelo governo federal, principalmente através do Fundo de Participação dos Municípios, que houve redução. Então, diante desse repasse, da redução desse repasse, muitos municípios, inclusive de aliados ou ex-aliados do presidente Lula, estão em greve, prefeitos fechando as portas das prefeituras e parando alguns serviços públicos por conta desse repasse de dinheiro que foi reduzido. Então, o PAC, que vai liberar recursos públicos para instituições e para secretarias e municípios em todo o país, pode diminuir essa rejeição que está acontecendo nesse exato momento, e a gente vai seguir acompanhando, porque já vai para quase um mês essa parada dos municípios. Era a princípio um dia, depois se estendeu, alguns permaneceram, outros não, mas são vários prefeitos no interior de vários municípios, principalmente do Nordeste, insatisfeitos. E agora a gente vai falar sobre os rumos do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber. Isso aí está mexendo bastante os bastidores, e sobre esse assunto eu vou começar mais uma vez com o Igor Damasceno. Ele já está aqui comigo mais uma vez. Qual a expectativa a partir de agora, hein, Igor? O que está acontecendo? Como que andam os bastidores diante dessa aposentadoria? Expectativa novamente de dança das cadeiras ali nos ministérios do governo federal, viu, Adriane? Ontem foi a última sessão da ministra Rosa Weber como presidente da Suprema Corte. Ela se aposenta oficialmente no dia 2 de outubro. Só que como não vai ter mais sessão, então já vão adiantar o rito de troca de cadeira presidencial. Hoje é a posse presidencial de Luiz Roberto Barroso, ele que vai substituir Rosa Weber à frente do Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber, ela sai aclamada por uns e odiada por outros. Isso porque ela trouxe nessas últimas semanas, como ministra da Suprema Corte, como presidente da Suprema Corte, ela trouxe votações bastante polêmicas, como a descriminalização da maconha e a descriminalização
do aborto em até 3 meses de gestação. Claro que ela foi bastante criticada por parlamentares da base da oposição, mas foi bastante aclamada por parlamentares da base e também por ativistas. Então, é uma saída bastante polêmica, já que ela trouxe para o plenário da Corte discussões que podem se mexer no nosso cotidiano. Agora, uma análise técnica sem fazer juízo de valor, isso. Agora, assume o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também acumula polêmicas. A mais recente delas foi quando ele foi no Congresso da UNE e disse, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Logo depois que Bolsonaro perdeu as eleições de outubro do ano passado, Barroso foi até os Estados Unidos e ele disse para um eleitor de Bolsonaro, abre aspas, perdeu Mané, fecha aspas. Então são falas muito políticas de Luiz Roberto Barroso. Eu lembro a vocês que os ministros do STF, eles não são eleitos pelas pessoas, não tem uma votação em urna eletrônica para eles serem ministros. Eles são escolhidos pelo presidente da República. Aliás, o presidente indica um nome e aí depois esse nome é aprovado no Senado Federal. Então, os ministros da Suprema Corte não podem ser chamados de político porque, de fato, eles não são. E essa é a grande crítica a Luiz Roberto Barroso, que a partir de hoje vai ser o presidente da Suprema Corte. Ele teria adotado nos últimos meses tons políticos. Se Rosa Weber vai sair, então uma cadeira vai ficar vazia. Quem é o nome mais cotado para ser indicado pelo presidente Lula? O ministro da Justiça, Flávio Dino. Existe aí uma movimentação nos bastidores de que Flávio Dino seria o nome indicado por Lula para assumir a presidência, para assumir a cadeira deixada por Rosa Weber. Se isso realmente acontecer, há 2 caminhos. A primeira solução é doméstica. O ministro da AGU, Jorge Messias, assumiria o Ministério da Justiça. Mas as nossas fontes lá no Congresso Nacional afirmam que o Centrão está de olho nessa cadeira que possivelmente vai ser deixada por Flávio Dino. Então, já há essa disputa ali nos bastidores, porque já tratam a indicação de Flávio Dino como certa. Não há nada oficial sobre esse assunto, até porque Lula está sendo pressionado a indicar uma mulher para assumir a vaga de Rosa Weber. A gente vai seguir acompanhando, Adriane. Eu já acompanhei uma entrevista do presidente Lula, né? E ele descartou a cota racial ou a cota de gênero para fazer a definição dessa vaga, né? Diz que isso não vai ser o critério da indicação dele, não vai ser... existe um movimento, né, no país para que seja uma pessoa negra ou para que seja uma mulher, já que uma mulher está saindo, e que uma mulher também pudesse assumir essa vaga, mas o presidente da República já descartou. Agora que eu também vi uma outra entrevista do próprio Flávio Dino, descartando que ele seria essa pessoa. Diz que não era o foco, não estava sendo cotado, não existia isso. Talvez até para tirar os holofotes por conta daquelas imagens que desapareceram, né? Naquela época em que ele estava sendo cobrado. Exatamente. Né? A respeito da entrevista onde o presidente Lula descartou cotas de gênero e também de raça, foi a respeito da indicação para Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República. Havia uma pressão para uma pessoa negra assumir a vaga de Augusto Aras, ou então uma mulher, para aumentar a representatividade. Lula disse que isso não é critério para a indicação na PGR, mas com certeza ele aplica essa fala também ao Supremo Tribunal Federal para despistar ali a oposição de eventuais críticas numa indicação de Flávio Dino. Agora, eu também tenho observado que Flávio Dino anda muito risonho com os ministros da Suprema Corte. Quando ele conversa, por exemplo, com Alexandre de Moraes, quando ele fala das decisões do Supremo, sempre é com um tom mais com um sorriso no rosto. Isso também já pode ser um prelúdio de uma amizade com os futuros colegas da Suprema Corte, viu, Adriane? E a cota de gênero é bem provável que não seja também levada em consideração. A gente viu 2 ministras já sendo retiradas dos ministérios para contemplar necessidade, né? Não é necessidade, vontade, né? Igual eu falo lá em casa para minha filha, você não precisa, você quer. Então é a mesma coisa no Centrão, eles não precisavam de ministérios, eles queriam ministérios. E aí conseguiram encaixar e foram 2 mulheres que foram retiradas e substituídas por também homens, né? Então essa cota de gênero também não deve ser um critério. Eu também nem considero particularmente que deveria ser. Eu acredito que a competência
ela é um fator que deveria ser levado em consideração para qualquer escolha. Mas a gente bem sabe, e existem muitas mulheres competentes, obviamente, mas a gente bem sabe que esse tipo de escolha ela é política, né? Não é técnica. Infelizmente, apesar de a gente falar que não pode ser chamado de político, é uma escolha política, indicado por um político e aprovado por outros políticos, e acaba sendo, de alguma forma, algo mais político do que técnico, pelo critério que é escolhido no Brasil, não de agora, mas de sempre, que é essas indicações para a Suprema Corte, né? Sim, o presidente ele tem adotado um discurso de as pessoas sabem que a indicação do presidente ao STF é feita pelo próprio presidente. Então, se as pessoas escolhem o presidente da República, automaticamente elas também estão escolhendo os ministros da Suprema Corte. Então, Lula tem se agarrado a esse argumento para dizer que as indicações são constitucionais, as indicações são democráticas e não políticas. Mas a gente sabe que tem um jogo político por trás disso, a gente bem sabe. Tá certo, Igor. Muito obrigada por sua participação. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Qualquer novidade, fique à vontade para voltar aqui à programação da TV A Crítica. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.